Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso Refúgio de Paz, o canal O Caminho da Fé Viva. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É porque o seu coração, talvez cansado, talvez aflito, busca uma resposta, um alento, uma luz de esperança para uma cura urgente. E eu quero que você saiba, desde já, que você encontrou um lugar seguro. Imagine por um instante uma luz firme, plantada na rocha, que não vacila diante da tempestade e nos mostra o caminho seguro para o porto. Essa luz é a fé que hoje vamos nutrir juntos, uma chama que nos conecta diretamente ao céu através de um jovem extraordinário, cujo brilho continua a iluminar o nosso mundo, o bem-aventurado Carlo Acutis. Nesta jornada, não estamos aqui para oferecer fórmulas mágicas, mas para juntos abrirmos o coração a uma graça que já está disponível para nós. A graça da cura que brota da confiança plena em Deus. E em poucos instantes vamos juntos, em poucas e sentidas palavras, nos conectar a essa força curadora através de uma oração especial. Antes de chegarmos a esse momento sagrado, convido você a se preparar. Onde quer que você esteja, encontre uma posição confortável. Acalme seus pensamentos. Respire fundo comigo agora. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, trazendo vida nova. E ao soltar o ar lentamente, entregue o peso que você carrega nos ombros. Entregue a ansiedade, a dor, a incerteza. Fica mais um pouco. Permita-se estar presente. Imagine-se por um momento em meio a uma neblina densa, onde a vista é curta e o caminho à frente é desconhecido. O frio da dúvida pode arrepiar a pele, e o som das ondas da vida pode parecer ameaçador. É nesse cenário de incerteza que muitas vezes nos encontramos quando uma doença ou uma aflição nos visita. E então, no meio dessa escuridão, um facho de luz corta a névoa. Uma única vez, e depois de novo, e de novo. É um farol. Ele não promete acalmar a tempestade imediatamente, mas ele te dá uma direção. Ele te diz, com sua luz pulsante, eu estou aqui. O porto seguro é por aqui. Confie. Essa luz, essa certeza em meio à incerteza, é o testemunho vivo de Carlo Acutis. Um jovem do nosso tempo que amava videogames, computadores e, acima de tudo, Jesus na Eucaristia. Ele não viveu em uma era distante, de realidades que não podemos tocar. Ele viveu o que nós vivemos. As mesmas pressões, as mesmas tecnologias, os mesmos desafios. E no meio de tudo isso, ele encontrou o essencial. Ele nos ensina que mesmo na noite mais escura, a presença de Deus é um sol que nunca se apaga. Sua vida foi um testemunho de que a santidade não é uma meta inatingível, mas um caminho a ser percorrido no dia a dia, com as ferramentas que temos em mãos. Ele usou a internet para criar uma autoestrada virtual para o céu, catalogando milagres eucarísticos para que todos pudessem ver e crer. Assim como ele usou a tecnologia para conectar as pessoas à fé, nós, hoje, nos conectamos através desta plataforma para buscar a mesma fonte de graça. Quando falamos de cura urgente, muitas vezes nosso foco se limita ao corpo físico, mas Carlo nos convida a um olhar mais profundo. A cura da alma, a paz no coração, a clareza de propósito, tudo isso é parte integrante do milagre que buscamos. Ele que enfrentou uma leucemia fulminante com um sorriso sereno. Oferecendo seu sofrimento pela Igreja e pelo Papa, nos mostra que a verdadeira cura é estar plenamente unido a Deus, aconteça o que acontecer. É essa força interior, essa paz que excede todo entendimento, que vamos invocar hoje. A força que não nega a dor, mas a transforma. A fé que não ignora a tempestade, mas que nos ensina a ancorar nosso barco na rocha firme que é Cristo. Neste momento,
Ao nos voltarmos para o exemplo de Carlo, não estamos apenas pedindo um milagre. Estamos aprendendo a viver como um. E é nesse espírito de entrega, de nos tornarmos um milagre vivo, que iniciamos agora a nossa grande corrente de oração. Vamos, juntos, apresentar a Deus, pela intercessão de Carlo Acutis, cada uma das nossas necessidades, transformando este momento em um jardim onde a semente da esperança pode finalmente brotar. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, encontre morada nos corações aflitos pela ansiedade. Que o turbilhão de pensamentos que rouba o sono e a alegria seja acalmado por uma brisa suave do Espírito Santo, lembrando a cada um de nós que não estamos no controle, mas estamos sob o cuidado daquele que tudo pode. Que para você, que enfrenta o diagnóstico difícil, que sente a dor no corpo e o medo na alma, a presença curadora de Deus seja como um manto quente, um abraço que conforta e fortalece. Que a fé de Carlo Acutis, que viu o sofrimento como um caminho para o céu, te inspire a encontrar um propósito maior em meio à provação. E que a cura, seja ela física ou espiritual, se manifeste em sua vida. Respira comigo, mais uma vez, solte o ar. E atenção, que aqueles que se sentem sozinhos, perdidos em meio à multidão ou isolados em seus lares, sintam agora a companhia dos anjos e dos santos. Que a nossa comunidade de fé, unida neste momento, seja um farol de acolhimento, mostrando que ninguém caminha desamparado quando estamos ligados pelo amor de Deus. Que em nossas famílias, onde as feridas muitas vezes são mais profundas, floresça o perdão. Que as palavras não ditas e os gestos mal interpretados deem lugar a um diálogo de amor e reconciliação. Que os laços que nos unem sejam fortalecidos pela graça divina, transformando nossos lares em verdadeiras igrejas domésticas, abrigos de paz. Fica mais um instante, porque em poucos instantes vamos selar toda essa nossa prece com uma afirmação de fé de poucas palavras, um farol que você poderá acender em qualquer momento de escuridão. Agora guarda esta imagem, a de um rio que flui, que para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, que olham para o futuro com incerteza e preocupação, Deus abra as comportas da providência. Que o trabalho digno seja uma realidade, que o pão de cada dia não falte, e que a confiança em Deus nos ensine a partilhar o pouco que temos, multiplicando a graça. Que a nossa juventude, tão amada por Carlo, encontre nele um amigo e um guia. Que em um mundo de tantas distrações e caminhos vazios, os jovens descubram a alegria de ter Jesus como melhor amigo, e que a Eucaristia seja para eles a verdadeira fonte de energia, a sua autoestrada para o céu, um caminho de propósito e felicidade autêntica. Que aqueles que perderam a esperança, que sentem a fé vacilar diante das tempestades da vida, encontrem um porto seguro em nosso meio. Que a luz do testemunho de Carlo Acutis reacenda a chama da crença em seus corações, mostrando que a santidade é possível e que Deus nunca abandona os seus filhos. Por você que está vivendo essa dúvida, fica mais um instante, pois essa prece também é sua. Que o luto que pesa sobre tantos corações seja transformado em saudade serena. Que a dor da perda seja consolada pela certeza da vida eterna e pela esperança do reencontro. Que possamos sentir a presença amorosa daqueles que já partiam, intercedendo por nós junto a Deus, em uma comunhão que a morte não pode quebrar. A cada passo que damos juntos nesta jornada de fé, a luz se torna mais forte. Agora, olha o que acontece quando essa mesma luz toca a nossa vida profissional, o nosso propósito. Que para aqueles que se sentem perdidos em seu trabalho, que buscam um sentido para além do sustento, o exemplo de Carlo ilumine a vocação de cada um. Que todo trabalho, do mais simples ao mais complexo, seja visto como uma oportunidade de servir e de santificar o mundo, transformando a rotina em um altar de oferendas diárias. Que os estudantes que navegam pelos desafios do conhecimento e da pressão por resultados recebam a sabedoria que vem do alto. Que a inteligência seja usada para o bem,
Que a curiosidade seja uma semente de descobertas que glorifiquem a Deus. E que a fadiga dos estudos seja aliviada pela certeza de que estão construindo um futuro abençoado. Antes de seguirmos, há algo que precisa ser dito. A promessa que fizemos há pouco. O momento de selar nossa prece em poucas e sentidas palavras. Respire fundo comigo. Repita em seu coração ou em um sussurro, com toda a fé que você conseguir reunir agora. Esta é a nossa âncora. Pela intercessão de Carlo Acutis, Jesus, toca a minha dor. Que a tua cura seja a minha paz e a minha força. Guarda estas palavras em teu coração. Deixe que elas ecoem em você. Elas são um farol particular. Um chamado que você pode fazer sempre que a névoa tentar voltar. E com essa certeza renovada, continuamos nossa corrente. Que a nossa comunidade de fé, aqui reunida no caminho da fé viva, seja um reflexo do amor de Cristo. Que possamos ser uns para os outros, um abrigo seguro, um ombro amigo, uma voz de encorajamento. Que a oração de um fortaleça a fé do outro, tecendo uma rede invisível de graça que sustenta a todos nós. À medida que permitimos que essa graça cresça, nosso olhar se expande. Que a nossa oração alcance os cantos mais esquecidos do mundo. Pelos que sofrem com a guerra, a fome e a injustiça. Que a luz da esperança penetre nas prisões, nos hospitais, nos campos de refugiados, e que a caridade, tão vivida por Carlo, nos mova a sermos agentes de mudança e de consolo no mundo. Que pela nossa igreja, pelos nossos sacerdotes religiosos e por todos os leigos engajados, o Espírito Santo sopre com vigor. Que, inspirados pela paixão de Carlo pela Eucaristia, possamos redescobrir o tesouro que temos em nossos altares, e que a nossa fé seja sempre jovem, vibrante e contagiante. E, por fim, que a cura mais profunda aconteça dentro de nós. Que as feridas do passado, as culpas que carregamos e os ressentimentos que nos acorrentam sejam lavados pelo rio da misericórdia de Deus. Que possamos vos perdoar e perdoar aos outros, abrindo espaço para que a graça divina opere uma transformação completa, fazendo de nós novas criaturas. Quando enfrentamos nosso próprio coração com honestidade, permitimos que a verdadeira luz entre. Cada pedido, cada súplica que elevamos é como uma semente plantada em terra boa, regada pela nossa fé e aquecida pelo sol do amor divino. E à medida que permitimos que esta graça nos lave por dentro, começamos a vislumbrar um novo amanhecer, uma nova paisagem que se desenha no horizonte da nossa alma. Agora, ao olharmos para o futuro, para o amanhã que se aproxima, convido você a guardar esta sensação de paz. Imagine o dia de amanhã nascendo não com o peso da aflição, mas com uma leveza nova na alma. O primeiro raio de sol que entra pela sua janela não é apenas luz, mas um lembrete da presença de Deus, uma promessa de que você não está sozinho em sua jornada. A dor pode ainda estar presente, a incerteza pode ainda rondar, mas algo mudou por dentro. O farol que antes víamos à distância, agora acendeu-se dentro do seu próprio coração. Ele é a esperança renovada, a certeza de que, passo a passo, você está sendo guiado para um porto seguro. Esta não é uma cura mágica que apaga cicatrizes, mas uma cura profunda que lhes dá um novo significado, transformando-as em testemunhos de fé e resiliência. O caminho à frente pode ser longo, mas você não o percorre mais da escuridão. Você se tornou a própria luz. E como nutrir essa luz para que ela não se apague? Como fazer deste momento de paz não apenas um instante, mas o início de uma nova forma de viver? Talvez o convite de hoje seja simplesmente este: separar 5 minutos do seu dia para conversar com Deus, como Carlo fazia. Sem roteiros, sem fórmulas prontas, apenas um diálogo de coração para coração. Pode ser ao acordar, com o silêncio da manhã, ou antes de dormir, entregando as preocupações do dia. Encontre esse pequeno oásis no seu deserto cotidiano e simplesmente permaneça na presença dele. Deixe que o silêncio fale.
Deixe que a paz que você sentiu aqui hoje se assente e crie raízes. É na constância desse pequeno gesto que a grande transformação acontece. E que tal, uma vez por semana, escolher um horário para reacender essa chama de forma mais intensa, para revisitar este sentimento de paz e confiança? Um momento para se reconectar com a nossa comunidade, para ler uma passagem que te inspire, ou simplesmente para ouvir o seu coração em oração. Este hábito se torna a âncora que mantém seu barco firme, mesmo quando os ventos soprarem mais fortes. Nossa comunidade de fé aqui no O Caminho da Fé Viva se fortalece na partilha, na união de corações que buscam a mesma luz. E por isso, sinta-se à vontade para deixar nos comentários o primeiro nome de alguém por quem você gostaria que orássemos juntos. Ao fazê-lo, você não apenas pede, mas também se torna um intercessor, um elo nesta corrente de graça que nos une. Cada nome escrito é uma vela que acendemos uns pelos outros. E se esta mensagem de esperança, esta jornada de oração que fizemos juntos, tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precise ver uma luz no fim do túnel. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está passando por uma provação. Às vezes, um simples gesto nosso, um compartilhar silencioso, pode ser a resposta à oração de outra pessoa, o farol que ela precisava para não desistir. Lembre-se sempre do que Carlo Acutis nos ensinou com sua vida. A santidade está nas pequenas coisas, no amor concreto, no cuidado com o outro. Que a Eucaristia seja a sua autoestrada para o céu e a caridade a sua bússola diária. Que a luz desse jovem santo permaneça acesa dentro de você.